não me engano, um ano tem 8.070 horas. O que é que você fez com todo esse tempo durante esse ano? Quando você olha para o final de 2023 e agora final de 2024, o que você vê sobre si, sobre a vida? Como é que você se sente chegando no final de mais um ano? Frustrado porque a maioria das coisas não foram realizadas, você não conseguiu cumprir com as suas promessas de ano? Ou você está muito feliz porque você deu grandes passos esse ano e consegue olhar para trás e sentir orgulho de si mesmo? Do tipo, uau, olha só tudo que eu fiz esse ano. Olha só como eu aproveitei as minhas 8.070 horas durante o ano. Quem é você nesse momento? O frustrado ou o realizado? A pessoa que está feliz com a realidade que tem construído ultimamente, tem criado ultimamente? Ou a pessoa que sempre está com a sensação de que está devendo algo para o mundo, para a vida, para si mesmo? Por que essas reflexões já no início desse vídeo? Porque eu quero falar sobre como entrar na frequência e como mudar a sua vida em 2025. Como fazer para que no próximo ano as coisas evoluam, melhorem e você possa chegar no final de 2025 com aquela sensação de realização, uma certeza no seu coração de que você fez a sua parte, de que você deu o seu melhor, de que você fez o seu 1% todos os dias. E lembre-se sempre, né, que fazer 1% todos os dias é 100% de mudança e de melhoria ao longo de 100 dias. 100 dias dá menos de 4 meses. Pouco mais de 3 meses. É pouquíssimo tempo para você ver uma mudança muito significativa na maioria das vezes. Só que tem muita gente que não está nem fazendo aquele 1%. Seja porque está com um sentimento de frustração constante, seja porque não consegue mudar a sua frequência interna, continua se vendo como um fracasso, continua se punindo, continua se diminuindo, continua achando que o mundo está contra ela, se vitimizando, e vítimas não conseguem ter força para criar nova realidade. Enfim, quando você ainda não consegue fazer esse 1%, é interessante que você faça um mergulho para dentro para ter uma percepção maior do que te impede de fazer esse 1%. São as distrações do dia a dia, é a ocupação intensa com coisas que não são suas, e arrisco dizer que a segunda opção é a mais frequente, é a que mais faz com que as pessoas se distanciem da realização dos seus sonhos. Eu atendo dezenas de pessoas todos os meses, quase todos os dias eu tenho atendimento. Minha agenda é super lotada, eu quase não tenho horário disponível, graças a Deus, isso me alegra muito. E nos atendimentos eu vejo que isso é muito frequente, muito constante, inclusive na vida dos terapeutas. Por mais que os terapeutas já estejam caminhando ou já tenham caminhado grandes passos na direção da evolução deles, a maioria ainda tem uma dificuldade tremenda de soltar as outras pessoas. Volta e meia eles estão envolvidos com alguma questão de alguém, envolvidos com alguma situação de família, priorizando muito os outros e priorizando pouco a si mesmos. Parece que para eles nunca dá tempo, para eles nunca tem como, para eles não tem lugar para prosperar, não tem lugar para ter uma agenda lotada, não tem lugar para que o mundo possa favorecer esse profissional. E aí, quando a gente faz uma reflexão e pensa, e nas outras áreas, como será que as pessoas estão? Será que elas estão se sentindo plenamente realizadas com aquilo que elas vêm fazendo? Será que a vida anda dando algumas rasteiras nessas pessoas? E é interessante que esses dias um cliente chegou aqui no atendimento e muito jovem, acho que com menos de 30 anos, ele já tinha conseguido ter um sucesso profissional interessante. Já tinha empresa, família, casa, um apoio legal da mulher, né? Uma pessoa assim que basicamente tem a vida que qualquer um de nós gostaria de ter, ou que pelo menos a maioria das pessoas gostaria de ter. Porque sucesso é algo que cada um tem as suas próprias definições. Cada um sabe o que é sucesso para si. No caso dele, o sonho que ele sempre teve foi de ter o próprio negócio, de ter uma família, de prosperar. E ele conquistou isso muito rápido, muito cedo. Só que este ano em particular está sendo um desafio para ele, porque ele começou a observar o negócio dele declinar, começou a ver que o financeiro começou a dar problema, ele não está conseguindo prospectar mais clientes, está tendo algumas questões em casa, desarmonias, discussões, parece que as coisas não estão indo tão bem e não estão tão em ressonância nem em harmonia com aquilo que ele gostaria. E aí ele veio procurar ajuda. Kátia, o que eu faço? E ele vinha percebendo, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal, essas dificuldades que ele não estava sabendo como lidar muito bem sozinho. Porque no primeiro atendimento, eu sempre gosto de fazer uma leitura profunda da realidade. Então a gente vai para campo,
geralmente constelamos ou fizemos algum movimento sistêmico para perceber o que realmente está acontecendo. Porque uma coisa é fato, há muitos padrões ocultos e inconscientes que sozinho a gente não tem uma percepção tão real do que realmente se passa naquele momento. Até porque às vezes a gente tem que lidar com algumas questões muito profundas, questões doloridas e que sozinho a gente não vai ter acesso a essa informação. Então, tendo alguém que faz uma leitura de fora e que consiga te ajudar a ver a realidade como um todo, geralmente a gente consegue ter percepções muito maiores e uma clareza também muito melhor do que realmente está acontecendo, das causas das debilidades ou dos desequilíbrios do momento. Então, o primeiro movimento que a gente faz é esse. E durante o processo, eu fico muito perceptiva também, do lado de cá, como terapeuta, para captar a informação que está no campo daquele cliente. E aí poder trazer essa clareza para a pessoa para que ela faça as reflexões e a gente vá vendo o que faz sentido com o momento dela e com a essência dela, né, principalmente. E no caso dele, a gente percebeu que ele prioriza tudo e todos, menos ele mesmo. Tempo para ele nunca tem. Aí eu sugeri que ele começasse a criar uma rotina de autocuidado. A primeira resposta foi não, eu não consigo, não tem como. Tem certeza? Eu perguntei. Vamos dar uma olhada na sua rotina? Me fala o que você faz no dia a dia. E aí a gente começou a pontuar. E deu para ver que pelo menos uns 40% do tempo ele poderia destinar para coisas que fizessem bem para ele. Mas ele não conseguia abrir espaço para isso porque no coração dele parecia que ele só tinha que cuidar dos outros e resolver coisas para os outros. Ele era aquela pessoa que dentro do contexto familiar era o resolvedor de tudo. Então todo mundo contava com ele. O problema é que só ele mesmo que não estava podendo contar consigo. E nesses casos, rapidamente, ou às vezes de forma lenta, mas em algum momento, a pessoa vai ver a vida dela declinar. E isso não é só um caso, são muitos casos que chegam para mim e que quando a gente vai analisar profundamente, a gente vê que a pessoa não está mudando a vida dela, as coisas não estão fluindo, porque em algum ponto ela não está dando a devida atenção para si mesma, no sentido de não se colocar em primeiro lugar, de sempre achar um jeito de colocar as outras pessoas em primeiro lugar. Ela sempre se torna a agenda dos outros, mas é a agenda dela. E eu sei porque eu também já fui assim. Aquela pessoa que sempre estava pronta para todo mundo. Qualquer pessoa, em qualquer horário, em qualquer momento, poderia me chamar que eu ia estar à disposição. Hoje não é mais assim. Hoje eu paro, observo, tem como, não tem como, e aprendi a usar a melhor palavra que muitos não conseguem usar e que muda tudo, gente. Uma palavrinha pequenininha, mas que é desafiadora para muita gente. A queridíssima palavrinha não. Não posso. Não dá. Não tem como. Não tem como contar comigo. É difícil, né? Não é fácil. Eu sei que não é. Para a grande maioria das pessoas, dizer não ainda é um desafio. Só que às vezes você não observa que você diz sim para todo mundo e você vive dizendo não para si o tempo inteiro. Aí eu te pergunto, como é que você quer que o universo diga sim para você se você não diz sim para si? Entende? Você quer que o universo abra as portas, te dê oportunidades, que as coisas sejam maravilhosas, que tudo flua. Ok, o universo está de portas abertas, mas se você nega a si mesmo o tempo inteiro, dizendo não para si o tempo todo e dizendo sim para os outros, o universo também entende que você só diz não para si, então ok, a gente vai dizer não para ti também, entende? É uma brincadeira aqui que a gente está fazendo agora, mas para a gente refletir que é mais ou menos assim que as coisas funcionam. Então agora, para a gente entrar um pouquinho na consciência do que vai acontecer em 2025, quais são as tendências, qual vai ser a vibração de 2025, antes de mais nada, eu quero que você pegue essa representante aqui primeiro, depois a gente faz com outro, olha para esse boneco, olha para essa representante, para essa senhorinha, respira fundo, não feche os olhos, abra os olhos e se conecte com essa representante. No papel está escrito algo, que eu não vou dizer o que é ainda. Sinta e receba o que essa representante aí representa para você. O que ela te faz sentir, o que você percebe, o que você vê nela, qual informação chega para você quando você olha para ela. Respira fundo, veja como você se sente e guarda essa informação. Vou deixar ela de ladinho agora e nós vamos fazer com o mesmo exercício, aliás, né, com um outro representante. No papel tem algo escrito, só que esse representante representa outra coisa, não é a mesma coisa do outro. Então respira, olha para ele
e procura se conectar com ele também, percebendo que informação que chega para você, como você se sente, o que ele te faz sentir, perceber. E agora, nós vamos saber o que esses representantes representaram para nós hoje. Vamos começar pela senhorinha. A senhorinha representou o seu ano de 2024. O que você percebeu, o que você sentiu nela, representou o seu 2024. Alguma pista do outro? Esse representou o seu 2025, que embora não tenha chegado ainda, já estamos próximos aí de 2025, você já tem uma vibração relacionada ao próximo ano, que pode inclusive ser muito parecida com 2024. Por que pode ser parecido com 2024? Porque se você não mudar a sua frequência e tudo que você viveu internamente esse ano, você vai levar o mesmo eu para o novo ano. Isso é fato. Por isso que agora eu tô fazendo as sessões de alinhamento de final e de início de ano. E olha só, a gente organizou aqui para te dar um super desconto para que você consiga fazer as suas sessões de alinhamento. É um programa com 3 sessões, onde você tem 2 encontros no Zoom comigo, mais uma restauração energética, que é um reequilíbrio da sua energia, um alinhamento vibracional, para você entrar 2025 com a sua energia lá em cima, alinhado, conectado com a sintonia e a frequência do novo ano, que já eu já vou falar o que é e o que a gente pode esperar de 2025. Então, se você quiser aproveitar, o combo que a gente está proporcionando para esse final de ano está com quase R$1.000 de desconto. Aproveite, porque em outubro eu tinha aumentado o valor do meu atendimento e a gente voltou para o valor antigo para poder dar a oportunidade para vocês fazerem as sessões de final e de início de ano. Corre para ver o quanto antes, porque eu tenho pouquíssimos horários ainda para dezembro, pouco mesmo, a agenda já está bem lotada e alguma coisa já disponível para janeiro. Então aproveita, porque senão vai levar muito tempo para eu conseguir te atender. Esses tempos uma pessoa entrou em contato e eu só tinha para daqui uns 40 dias para fazer as sessões e aí acabou que ela nem marcou aqui com a gente, né? Acabou optando por outro profissional. Mas se você quer fazer esse alinhamento e entrar na frequência de 2025, com a energia que vai te levar para o próximo nível da sua caminhada, aproveite, fale aqui com a equipe pegando os nossos contatos, que eles te passam todas as informações e você pode agendar o seu horário o quanto antes. Combinado? Então, o fato é que talvez você tenha sentido coisas diferentes entre 2024 e 2025, ou você pode ter sentido coisas muito parecidas. Por quê? Porque pra gente saber o que a gente vai criar em 2025, basta a gente olhar pro nosso hoje. Quer saber como vai ser o seu ano? O próximo ano? Olha pro seu momento atual. Se algumas coisas não estão alinhadas ou você não está satisfeito com o seu ano, não tem a ver com o ano, não tem a ver com o governo, não tem a ver com caos no mundo, não tem a ver com guerra, com economia, nada disso, gente. Porque problemas na economia, caos no mundo e desavenças sempre vão existir. A grande questão não é o que está acontecendo no mundo, é como você lida no seu próprio mundo com o que está acontecendo lá fora. O que está acontecendo lá fora não tem que nem interferir na sua vibe, na sua vibração. E é isso que nós vamos fazer também nas sessões de alinhamento, caso você opte por fazer agora. Vamos alinhar a sua energia para você se fortalecer e não se deixar levar pelo que está acontecendo lá fora. O que está acontecendo lá fora é algo tão grande, muitas vezes, que eu sozinho não vou ter condição nenhuma de mudar nada, mas eu posso fazer uma mudança interna que vai fazer com que as coisas lá fora não me afetem e não me prejudiquem de nenhuma forma. É uma escolha. Agora falando de 2024, 2025, nós estamos saindo de um ano que, segundo a astrologia, era regido por Saturno. Saturno é um planeta que concentra, que limita, que reprime, que cobra. Então foi um ano de muita autocobrança, foi um ano em que a gente se conteve, foi um ano que muitos não conseguiram expandir muito. Talvez alguns perceberam até um certo freio no crescimento, né? Que inclusive foi o caso desse cliente que eu comentei antes, que ele viu a empresa dando uma declinada justamente porque estava na hora de concentrar. E essa concentração, ela exigiu que a gente olhasse para dentro. Aliás, nós estamos num período agora de regeneração, de transição planetária, que isso não é novidade para ninguém, principalmente para quem estuda o mundo do desenvolvimento pessoal, onde a gente está observando que não dá mais para viver uma vida sem sentido, não dá mais para viver uma vida sem propósito, não dá mais para viver a esmo, porque vai ser cobrado. Vai ser cobrado de quem não está afim, de quem não está alinhado, de quem está distante, algo a respeito disso. E 2024 foi um ano em que a gente se cobrou mais ainda. As coisas tinham que fazer sentido, a
gente se sentiu mais limitado em alguns pontos, então não foi um ano de muita expansão, tanto que a gente vê que no mundo houve muita contração até na economia. Não vimos grandes movimentos acontecendo no mundo em todos os sentidos. 2025 é um ano em que nós sairemos da contração e iremos para a expansão. E a gente já está vendo os prenúncios de 2025 agora. Na astrologia, o ano troca em março. A mudança acontece 21 de março, de um ano para o outro, e a mudança, né, do planeta regente. Só que a gente já consegue ver alguns movimentos acontecendo e as mudanças, né, essa transição de um ano para o outro acontecer, final de um ano e início do outro. Então, antes de março, a gente já vai ver mudanças. E essa transição já começa a acontecer antes de chegar o momento em que, de fato, o novo planeta regente vai reger o ano. 2025, ele é um ano de propagar conhecimento, é um ano de contribuir com aquilo que faz sentido para você. Então, assim, aquilo que não é uma verdade para você, aquilo que você não tá vivendo, aquilo que no seu coração não tá legal, não tá alinhado, você não vai conseguir passar adiante. Essa verdade, o ser verdadeiro consigo e não se enganar, para, consequentemente, não enganar o outro, vai ser muito importante esse ano. A gente não vai conseguir mesmo. Claro que algumas pessoas que têm má índole, elas vão continuar tendo e a gente não tem controle sobre isso. Mas eu aqui estou falando com pessoas que com certeza estão num caminho de evolução e de crescimento espiritual, energético. Então, ele é um ano que não é um ano para a gente agradar os outros, não, tá? É um ano para a gente viver a nossa integridade, a nossa verdade, ser inteiro naquilo que fazemos. É um ano em que a gente vai vibrar na mente de Deus, ou seja, quem tem essa conexão maior, quem tá nesse reencontro consigo mesmo, vai conseguir sentir a providência divina atuando na própria vida. Porque a gente nunca está só. A gente sempre tem alguém olhando por nós. E esse ano a gente vai sentir essa força muito mais presente. É um ano para nutrir fé, confiança e ir além de si mesmo. É como se a gente ficasse com mais clareza de tudo. Inclusive, é possível que no próximo ano a gente até perceba o motivo de, às vezes, algumas coisas não terem dado certo. Até porque eu sempre acredito que se uma porta se fecha é porque outra melhor se abre. Ano do otimismo, ano do entusiasmo, mas do exagero. Porque se ele é um ano de expansão, tudo se expande. Então ele é um ano em que o desafio vai ser os exageros e as inconsequências. Tanto que a gente já viu um prenúncio de Júpiter aí, que é o planeta regente 2025, num episódio que aconteceu recentemente do avião, em que a mulher sentou na janela, a mãe queria que a criança ficasse na janela, inclusive eu vi a reportagem depois, quem filmou e quem fez todo o alvoroço lá no avião nem foi a mãe da criança, foi uma outra pessoa que nem conhecia a família, pelo que eu entendi, que foi lá, filmou e depois postou nas redes sociais, parecendo inicialmente que a pessoa que estava na janela estava sendo injusta. Depois se observou que o lugar era daquela moça e que ela não tinha que sair dali, ali era um direito dela permanecer. Então, esses exageros de observar as coisas e fazer como diz, me fugiu a palavra, Douglas, fazer um estardalhaço, fazer uma confusão do nada, essas coisas mais exageradas, elas podem acontecer várias vezes em 2025. Pode ser que a gente presencie várias situações que a gente vai olhar de fora e vai dizer, pra que todo esse alvoroço? Pra que toda essa confusão? Era uma coisa tão simples de resolver, mas as pessoas elas vão estar com essa sensação de querer expandir aquilo que elas não estão sentindo que tá legal, elas como pessoas, sabe? Então, aquilo que não tá bem se expande, aquilo que tá bem se expande. Então, é um ano pra gente observar e pra gente trabalhar internamente aquilo que não tá legal, para que possamos expandir o nosso melhor. E para que a gente possa acolher o nosso lado sombra, o nosso lado não tão legal, que também faz parte, que também é parte da nossa história, parte da nossa essência, mas que a gente pode conter, cuidar, olhar com carinho, acolher, mas dar mais voz para aquilo que é o nosso melhor, o nosso talento, aquilo que a gente veio para fazer nesse mundo. É um ano para cuidar com distração, ano para cuidar, porque é muito fácil a gente não planejar, não se organizar e se perder esse ano, porque as distrações elas vão estar cada vez mais presentes. A gente vê isso nas redes sociais, vê isso no dia a dia, volta e meia a gente se perde aí nas nossas rotinas. Então, sem planejamento, sem ter uma organização no dia a dia, na vida como um todo, né? Vai ser muito fácil a gente se distrair, se perder do que tem que ser feito, do essencial e acabar depois se frustrando com os resultados, porque de fato não se organizou e não planejou o que precisava ser feito. Uma outra coisa importante é o que você plantou no passado se expande em 2025.
Então, observe o que você vem plantando, em termos de sentimento, de pensamentos, de vida. O que você vem plantando na sua vida é o que você vai expandir em 2025. 2024 era um ano de colheita. Se não foi para você, algo estava em desordem e é preciso olhar profundamente para isso. Então, para você entrar na frequência, entrar na sintonia de 2025, sugiro fortemente que você se organize para fazer as sessões comigo, para que a gente possa olhar para questões que poderiam ser equilibradas, alinhadas em 2025, para que você possa aproveitar todo o poder e o potencial que este novo ano tem para fazer de 2025 o melhor ano da sua vida. Porque eu não sei você, mas todos os anos, quando chega no final do ano, eu olho para trás e eu digo, puta que pariu! Mais um ano maravilhoso. Uau! E esse ano de 2024 eu posso dizer que foi um dos anos melhores da minha vida. Com toda certeza, um dos anos mais felizes, um dos anos mais leves, sendo que no mundo lá fora tá tudo caótico, tá tudo virado. E eu posso dizer que os 2 anos mais importantes da minha vida, em que eu vi grandes movimentos acontecerem, foi 2020. No meio da pandemia, 2020 para mim foi um dos melhores anos da minha vida, e 2024 tá sendo também, porque é uma escolha. A gente escolhe como que a gente vai fazer as coisas serem e como que a gente se coloca no nosso lugar diante de tudo isso. É uma escolha, como eu disse. E a escolha é sua. Tá nas suas mãos tornar 2025 o melhor ano da sua vida ou o pior ano da sua vida. É com você. Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau.